Olá, está entrando no ar mais um Bom Dia Entrevista. E na noite de hoje o nosso assunto é saúde ocular. Como já é de conhecimento, manter o cuidado da visão é essencial para fortalecer a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida. A Clínica de Olhos Erechim reconhece essa importância e renovou nessa semana a sua marca e também o compromisso com todos os pacientes de Erechim e região. Para falar um pouquinho mais sobre essa mudança, é com muita satisfação que nós recebemos, de forma online, o médico oftalmologista Dr. André Agnoletto, para falar um pouquinho mais sobre essa nova etapa, esse novo ciclo na clínica. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Isabel, boa noite, ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Doutor, a Clínica de Olhos Erechim atua há mais de 3 anos aqui em Erechim e tem uma abrangência regional, né? Atende aí pessoas, inclusive de outras regiões. Como que o senhor observa essa evolução, esse crescimento dos trabalhos e de todos os serviços prestados? Então, Isabel, justamente isso que aconteceu, né, com a nossa clínica. Ela começou pequena, como um consultório, né? E acabou ampliando, a gente cresceu e nesse momento a gente achou conveniente trocar a nossa marca, né, para uma marca que justificasse tudo aquilo que a gente faz para o nosso paciente, né, que é o cuidado, né. A gente tem uma atenção especial aqui na nossa clínica centrada no paciente, né. A gente não faz um atendimento baseado só na consulta, a gente é centrado na queixa do paciente, no que ele sente, tentando sempre o melhor para o nosso paciente. Às vezes não conseguimos entregar o melhor resultado que o paciente deseja, né? Porque tem casos que a gente lida com doenças, são casos um pouco mais graves, né? Mas a gente sempre busca o melhor atendimento e trazer a maior satisfação para o cliente, sabendo que ele está sendo bem cuidado, né? E com esse intuito é que a gente mudou a nossa marca, né, ampliou um pouquinho, digamos, o cuidado com o nosso paciente, tentando mostrar isso através da nossa marca, né? Perfeito. E em relação, doutor, né, à questão aí dessa nova marca, do que o senhor gostaria de registrar principalmente, né, a gente vê com o coração. Como que foi a ideia, justificando, claro, o atendimento humanizado, mas enfim, os outros serviços que também são prestados na clínica? Isso. Então, a gente quando começou a clínica, a ideia seria uma clínica oftalmológica, né, básica. A gente atendia basicamente fazendo óculos, consultas de rotina, né, avaliação do grau. A gente não tinha muito equipamento, a gente não tinha uma estrutura muito ampla, né. E agora, no decorrer desses 3 anos, a gente percebeu que a demanda aumentou, a gente teve bastante investimento, né, na área de tecnologia, equipamentos, na parte de pessoal também. A nossa equipe está bem treinada, novos médicos estão nos ajudando, porque a gente não dá conta sozinho de tudo, né, Isabel? A gente precisa de ajuda, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. E com esse intuito é que a gente mudou a marca, né? Ela saiu, ela não está mais centrada só na pessoa do Dr. André, né? Ela está centrada dentro do cuidado que a clínica em si tenta trazer para os pacientes, né? E como você falou, a gente abrange uma região grande aqui, né, do Alto Uruguai, e não somente do Alto Uruguai, às vezes de outras regiões o pessoal vem para cá, né? Tem pessoal que vem da região da Campanha, tem pessoal que vem de Santa Catarina. Então a gente tenta mostrar através dessa nova marca, né, desse novo slogan que seria, né, a gente vê com o coração, né, o nosso cuidado, o carinho, o cuidado, né, que a gente tenta trazer para o nosso paciente, né. E a atenção, como eu já falei, você mesmo também percebeu que é essa a ideia, né, Isabel? A atenção, ela é centrada no paciente, ela não é centrada num exame específico, né, uma cirurgia, nada disso. É centrada na queixa do paciente. Às vezes o paciente ele tem uma queixa que realmente não é tão simples de ser resolvida e a gente consegue trazer, digamos, esse cuidado para ele e ele se sente satisfeito. Tá? Essa é a nossa ideia. E isso que vem trazendo o crescimento, pelo menos é o que eu acredito, né, a nossa equipe acredita, que é esse cuidado que traz o nosso crescimento, né, da nossa clínica e que gerou essa ampliação, né, e que transparece através dessa marca. Ela tem alguns símbolos, né, se a gente for olhar, ela tem um olho, né, ela tem um símbolozinho de mais, que é costuma ser muito usado por hospitais, né, o do cuidado.
né? E tem umas mãos ali embaixo, se você observar, que transparece o cuidado, né? Que sempre que a gente vai cuidar de alguém, a gente costuma estender a mão, né? Seria essa a ideia dessa logomarca nova aí. E o nosso slogan, então, seria a gente vê com o coração, porque a gente tá vendo além do olho do paciente, a gente está cuidando do paciente como um todo, né? Com certeza, um atendimento completo. Mas, doutor, vale ressaltar que a Clínica de Olhos Erechim, ela tem aí uma especialidade na área de cataratas e também no atendimento de pacientes com glaucoma. Como que o senhor vê aí os investimentos feitos ao longo desses anos e ainda o que está por vir? Então, a gente tem uma gama de equipamentos, né, que foram adquiridos ao longo desses 3 anos, né, na tentativa de trazer o melhor cuidado para o nosso paciente. Tá? No início a gente não tinha, obviamente, toda essa infraestrutura, né? Hoje a gente consegue resolver os problemas dos nossos pacientes de uma maneira muito mais rápida, efetiva, né? E com o mínimo de, como é que eu vou dizer, de invasão, né? Digamos, são procedimentos que são feitos às vezes em consultório, né? Que não é necessário ir para o centro cirúrgico, são laser, né? Que a gente tem laser de retina, laser de glaucoma, que são os cuidados que são diferenciais hoje em dia para a nossa prática médica. Por quê? Eles não demandam, por exemplo, que a gente vá ao centro cirúrgico, a gente consegue fazer um procedimento desse de uma forma mais rápida, mais segura, certo? Em consultório. E o paciente pode ir para casa, ele consegue no mesmo dia ainda voltar a enxergar, né? Coisas que antigamente talvez demorariam um pouco mais de tempo ou demandariam vários retornos, né, para o pós-operatório, o pós-procedimento. Então a gente consegue ter esses procedimentos à disposição, né, dentro do consultório, sem necessidade muitas vezes de a gente ter que ir até o centro cirúrgico, né, fazer a internação do paciente, toda aquela burocracia que a gente costuma ter dentro de um hospital ou centro cirúrgico, né? E, obviamente, com a mesma segurança ou, inclusive, maior segurança do que a gente tinha antigamente quando fazia esses procedimentos mais invasivos, né? E, às vezes, que não tinham tanta eficiência. Então, a gente tem uma eficiência boa dos procedimentos, boa ou excelente em alguns casos, e um risco menor, né? Essa é a nossa ideia, trazer a tecnologia de ponta para os nossos pacientes, né? E isso que acabou acontecendo nesse período aí, né, de 3 anos que a gente veio crescendo e continua investindo. Obviamente, daqui a um tempo a gente vai ter mais investimento, mais procedimentos para serem realizados, né, para os nossos pacientes. Com certeza. E, doutor, diante desses diferenciais, dessa preocupação de vocês com atendimento humanizado, em investimento em tecnologias, qual a sua expectativa a partir de agora, essa renovação da marca, mas muito além disso, os trabalhos aí que estão em desenvolvimento e em crescimento? Bem, a nossa expectativa é continuar o crescimento, né? A gente, obviamente, não tem uma pretensão muito grande, mas a gente quer ter um crescimento estável, tá? Em questão de número de pacientes, tá? E de resultados. Então, é esse o nosso objetivo e é isso que a gente enxerga a longo prazo. Pacientes que confiam no nosso trabalho, porque sabem que eles têm resultado, confiem no que a gente propõe para eles de tratamento, sabendo que eles têm aqui em Erechim o melhor tratamento, o tratamento de ponta para a doença que eles têm ou para a prevenção da doença que eles podem vir a ter, tá? Então, é isso que eu enxergo, um crescimento contínuo, a longo prazo, tendo o paciente como um aliado da clínica, sabendo que aqui ele está sendo bem cuidado e tendo o amparo que ele precisa, que a nossa equipe, a ideia dela é justamente essa, a gente trazer o melhor que a gente puder para o nosso paciente, sabendo que algumas coisas a gente não consegue resolver, né? Tem problemas de saúde, não só na nossa área da oftalmologia, como em qualquer área que, infelizmente, a medicina ainda não tem a solução, mas dentro daquilo que a gente tem de possibilidade de melhora para os pacientes, a gente tenta trazer o melhor possível, né? E o paciente como nosso aliado, sabendo que ele está sendo bem cuidado. Essa é a nossa ideia. Com certeza. Com certeza, doutor. E fica o convite, então, né, a todas as pessoas para conhecer a estrutura da Clínica de Olhos Erechim, também pensando na prevenção. Como a gente sempre bate nessa tecla na área da saúde, que prevenir é sempre o melhor. Então, se o senhor quiser deixar aí o reforço no convite a toda a população regional.
Exato, então, agradecer, obviamente, ao Jornal Bom Dia, né, pela oportunidade e convidar a população, então, da região e de Erechim, que se precisar de atendimento oftalmológico, a gente tem à disposição. Quem atende aqui não sou só eu, não é só o doutor André, tem outros médicos especialistas em outras áreas. Tá? A gente tem uma preocupação especial pela área do glaucoma, tá? e da catarata, que são áreas que se a gente consegue prevenir, tá? Ou fazer uma cirurgia que corrige o defeito, como a catarata. E ressaltar que na época da pandemia a gente teve, então, muitos pacientes que deixaram de fazer essa prevenção, tá? E infelizmente isso pode ter trazido algum malefício para o olho ou para a saúde desse paciente, não só na área oftalmológica, como outras áreas da medicina também. Então a gente pede para que esses pacientes que acabaram esquecendo ou não viram decorrência da pandemia, que quanto antes façam suas revisões, suas consultas de rotina, porque isso vai fazer a diferença. A gente sabe que talvez não seja o caso de todos os pacientes terem alguma doença ocular, mas a maioria dos pacientes que a gente previne uma doença, eles têm a mesma frase: por que eu não vim antes, né? Ou quando a gente encontra uma doença, por que eu não fiz isso antes, né? Então, às vezes a prevenção ela sai muito mais barata, apesar de ser dispendiosa, não só, às vezes financeiramente não é tanto, mas a parte de tempo, eu não vou lá porque eu vou ter que trocar o óculos, ou eu não vou lá porque eu... Enfim, arranja sempre uma desculpa. E isso seria talvez uma doença prevenível. Isso, em torno de 5% das pessoas que vêm à consulta médica possuem alguma comorbidade, tá? Obviamente ninguém quer estar dentro desses 5%, né? Mas se a gente consegue diagnosticar antes uma comorbidade, né, que não seja somente o óculos ou uma lente corretiva, obviamente isso vai ter muita influência no futuro dessa pessoa, na saúde e no bem-estar dela, né, quando ela for mais idosa. Sem dúvidas. Doutor André, gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui no Bom Dia Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Isabel. Obrigado, Jornal Bom Dia. E boa noite. E desse modo nós encerramos o Bom Dia Entrevista. Você pode conferir esse e outros programas diretamente no Facebook do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos uma ótima noite.